Nós vamos começar mais uma edição do Trocando Ideias e hoje a pergunta é minha. Como é que você está? Eu pergunto isso sinceramente, a gente quer saber como é que você está, se você está bem ou não, se de repente não estiver tão bem, quem sabe a gente pode te ajudar, né? Você pode contar com o Reverendo Hernandes Dias Lopes. Portanto, mande sua mensagem para cá. Mande sua pergunta se tiver dúvida também. Nós estamos aqui para ajudar você. Seja bem-vindo ao Trocando Ideias, esse é o Trocando Ideias número 340. Nós estamos aqui no ar com a sua participação, com a participação do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Privilégio estar aqui mais uma vez, Tiago. Pastor Hernandes, nós temos 3 perguntas novinhas aqui para conversar. Boa, vamos lá então. Vamos lá? Vamos. César Augusto Cardoso, graça e paz a todos. Pastor Hernandes, na Bíblia, em Tiago 4:3, diz que não recebemos os deleites de Deus porque não sabemos orar. O senhor poderia explicar esse versículo com mais detalhes e profundidade? E onde é que estamos errando nas nossas preces? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Essa é a pergunta do César. O texto diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Então, a oração é um instituto que Deus estabeleceu para nós falarmos com Deus, termos comunhão com Deus, nos deleitarmos em Deus, apresentarmos a Deus nossa adoração por quem Ele é, nossas ações de graças pelo que Ele tem feito e suplicarmos e rogarmos a Ele por nossas necessidades e as necessidades de outrem. O que Tiago está querendo acentuar aqui é aquela oração egoísta, centrada no homem, como se Deus fosse uma espécie de despachante celestial, como se eu me aproximasse de Deus apenas para pedir algo, e algo que não glorifica a Deus nem santifica a minha vida. Então, pensando na relação, Tiago, de pai e filho, imagine um filho que só chegasse para o pai para pedir alguma coisa e pedir uma coisa errada. Ou imagine, por exemplo, um pai recebendo um filho pequeno e o filho pedindo para o pai algo que o pai sabe que vai prejudicar aquele filho, vai ser nocivo para ele, vai destruir a vida dele. Apenas ele quer desfrutar alguma coisa que ele não está preparado ainda, ou não é conveniente, nem mesmo é compatível. Deus está dizendo, eu não vou dar. Vocês pedem e vocês não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem para esbanjar nos próprios deleites, nos próprios prazeres carnais. Então, por outro lado, a Bíblia diz assim, no ensino de Jesus, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate abrir-se-lhe-á. A Bíblia ainda diz mais, se os vossos pais, que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste, vos dará o Espírito Santo. Porque nós não sabemos pedir como convém. Às vezes pedimos um pão, pedimos uma pedra pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes pedimos uma cobra pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes pedimos um escorpião pensando que estamos pedindo um ovo. Às vezes pedimos o que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo o que vai nos trazer felicidade. Então Deus não dá tudo que eu quero. Deus dá o melhor. Nesse caso, o Tiago está pontuando esse fato. Vocês estão pedindo, vocês não vão receber. Vocês estão pedindo mal. Pedindo para esbanjar nos próprios deleites. Estão pedindo coisa que é até pecaminosa. Até que vai ser um estorvo na sua vida espiritual. Apenas para vocês se refestelarem no pecado. Eu não vou atender o desejo de vocês. É o que Tiago está ensinando. E nesse momento em que a gente está analisando aqui a oração, a gente pode usar a estrutura do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso, para aprender a orar melhor? Pode ideia, porque ali não é apenas uma oração, fórmula para ser repetida. Ali são princípios que devam balizar a nossa oração. Você começa com Deus e não com o homem. Você começa glorificando a Deus, em vez de estar fazendo as suas próprias súplicas,
Deus vem primeiro, o homem vem depois. E é isso que esse padrão da oração, conhecida como Pai Nosso, nos ensina, a como orar de forma certa. Perfeito. Fabrício Alvarenga diz o seguinte: o Brasil vive uma imensa tensão política partidária e agressões de ambos os lados aumentaram. Será isso? Onde que ele viu isso, pastor? Será que está presente isso Acho mesmo? que não tem, não. E a pergunta dele: como um cristão deve se posicionar? Bom, primeiramente, existe a constatação de que nós estamos vivendo num mundo polarizado, de corda esticada, pessoas agredindo e ferindo-se mutuamente, usando palavras às vezes pesadas e muito pesadas, que em vez de sanar o problema, agrava o problema. Segundo lugar, eu creio que nós precisamos desestressar essas questões. Eu acho que qualquer político, ao ganhar uma eleição, tem que descer do palanque, tem que ser um estadista, porque não governa só para quem o elegeu, ele precisa governar para todos. Agora, tem um outro elemento que nós precisamos também acentuar. Agora estou falando como um cristão e falando para um público cristão. O cristão tem princípios, o cristão tem valores, valores absolutos, valores inegociáveis. Então, um cristão não pode subscrever e apoiar nem partido político, nem mesmo político, que defende bandeiras que estão na contramão dos valores cristãos. Por exemplo, nós jamais deveríamos apoiar o comunismo. Quem conhece e sabe o que é comunismo, que nega a existência de Deus e perpetrou na história as maiores violências e torturou e matou a maioria de cristãos na história, não pode apoiar uma ideologia desta. Um cristão em sã consciência não pode apoiar um partido ou um candidato, seja ele quem for, que defende teses contrárias como aborto, como ideologia de gênero, como a destruição da família, como, além das questões, por exemplo, e não importa o partido, não importa a cor partidária, o nome do político, que apoie ou pratique a corrupção, a roubalheira, ou praticando isso para benefício próprio, ou permitindo que outrem pratique para benefício dos outros. A Bíblia menciona com total clareza que nós devemos entender que toda autoridade é constituída por Deus. Deus não é anárquico, Deus é Deus de ordem. Portanto, quem institui a autoridade civil é o próprio Deus. E institui com duas finalidades específicas. Primeiro, a promoção do bem. Segundo, a coibição do mal. Então, a igreja não pode estar junta com o Estado. São instituições divinas, mas distintas. Agora, se a igreja se une ao Estado, ela perde a autoridade para exercer voz profética. E quando o Estado se afasta da sua vocação, conforme Deus a estabeleceu, cabe à igreja, como consciência do Estado, exercer voz profética e denunciar esse erro. É assim que você encontra nas Escrituras. Os profetas confrontaram os reis. Não com viés político, mas com a envergadura moral e espiritual. Eu acho que é dessa maneira que um cristão deve se postar na sociedade hoje. Pois bem, nós seguimos para a última pergunta do programa de hoje, enviada pela Isaura Pereira. Ela deixou a pergunta aqui nos comentários. Você pode fazer a mesma coisa, deixe sua pergunta aqui nos comentários ou mande por e-mail pelo trocandoideias@lpc.org.br. Tiago, o pastor ordenado e pastoreando igreja pode se divorciar e casar-se de novo? Será que ela quer que eu responda? Nada obsta. Pelo que me consta, a Bíblia autoriza o divórcio sob duas circunstâncias, né? A traição e o abandono. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu acho melhor o pastor Hernandes continuar. Bom, primeiramente, nós precisamos saber quais foram os motivos desse divórcio, né?
Hoje, Tiago, infelizmente, cresce assustadoramente o índice de divórcio entre pastores. E há casos de pastores que já estão no segundo, no terceiro, até no quarto casamento, e ainda continuando no ministério, o que é algo complexo. Eu acho até incompatível, à luz das Escrituras. Mas, antes de censurar esse pastor, precisamos perguntar o que levou o divórcio. Se houver uma infidelidade e uma falta de arrependimento, onde a pessoa cometeu o erro e quer permanecer no erro de forma contumaz, ou o cônjuge foi embora, abandonou e não quer saber mais, é possível sim o divórcio. E em havendo um divórcio respaldado pelas Escrituras, é possível um segundo casamento. Então, aí não seria o problema. Tem que olhar a causa. O que não se pode jamais é entender como legítimo, nem para um pastor, nem para qualquer outra pessoa, é que divorciou por qualquer motivo, e aí casa de novo. Divorciou por qualquer motivo outra vez e casa outra vez. Não, isso não tem base bíblica, nem para um cristão, nem para um cristão pastor. Muito menos um pastor que é um líder, né? Então, a resposta vai depender da circunstância, e você respondeu corretamente lá no começo. Antes da gente ir embora, eu quero ver o que vocês estão comentando nos nossos vídeos aqui no Trocando Ideias. Esse é o Comentando Ideias. Existem ainda folhetos que são usados no evangelismo de rua? Sim, na minha igreja. E esse evangelismo é feito com folhetos. Aí tem outro comentário, até porque nem todos têm acesso ou estão alfabetizados digitalmente. Esses são os comentários de Marcos e Tônia Nascimento. A gente falou sobre evangelismo no programa anterior, e eu comentei sobre a questão dos folhetos que não são usados mais. Pelo menos aqui em Campinas eu não vejo, mas em alguns lugares ainda estão sendo usados. Então, claro, que bom por isso, né? Todo recurso é importante. O digital, o impresso, apenas a voz no rádio, a voz e a imagem nas mídias, na televisão, todos os meios são possíveis e todos os meios alcançam pessoas. Marcos e Tônia, obrigado por me corrigirem, viu? Continuem aí no trabalho do evangelismo com o folheto e com os outros meios também. Pessoal, por favor, o programa Sala de Prosa não tem mais? Sinto falta dele. É o comentário da Sueli Vieira de Oliveira. Pois é, a gente não tem aqui mais a presença do pastor Jeremias. Eu acho que o Jeremias está agendando para vir aqui para a gente retomar as gravações. Esperamos em Deus que logo, logo o programa volte ao ar. Eu espero também, fico feliz com isso. Sueli, vamos aguardar. E aí tem um comentário aqui da Dirce, ela diz o seguinte: pena que eu moro em Niterói, Rio de Janeiro. Por que pena, Dirce? Você pode acompanhar toda a programação da igreja pela IPPTV, você pode acompanhar a agenda do pastor Hernandes pelo Instagram dele, que inclusive vira e mexe ele está aí pelo Rio de Janeiro. Estive lá há poucos dias. E ela diz o seguinte: de madrugada, quando eu perco o sono, eu procuro uma pregação do pastor Hernandes para assistir. Eu fico em frente à tela por uma causa justa. Dirce Ferreira, muito obrigado, viu, pelos seus comentários. Um abraço para você. Pastor Hernandes, a gente poderia falar agora do Conexão com Deus. Boa. Inclusive para você que está em São Paulo, está aí passando pela cidade, segunda-feira, olha que horário interessante para você acompanhar um culto com a gente, né? Pois é, toda segunda-feira às 20 horas, já há 14 anos, indo para 15 anos, o programa Conexão com Deus, de forma ininterrupta. É um culto para a cidade, é um culto para o Brasil, porque gente que vem de todas as regiões do Brasil, para São Paulo, ou para tratamento de saúde, ou para negócio, ou para passeio, aproveitam para segunda-feira, 20 horas, ir lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, nós temos ali um grupo multiforme, não só regional, mas de diversas denominações, que são muito bem-vindos, que pessoas que chegam, que nos alegram tanto, e é um culto onde tem louvor, oração, ofertório e pregação. Simples, objetivo, e a centralidade deste culto é a exposição da palavra de Deus. Então, será muito bom ter você uma segunda-feira, 20 horas, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros.
Nosso abraço ao pastor Arival. Pastor Arival, que eu notei uma coisa, o senhor estava viajando, estava fora. O pastor Arival estava mais saidinho, viu? É mesmo? É, ele falou assim, deixa eu aproveitar que o Hernandes não está aqui, vou pregar um pouquinho mais hoje. Ele é fantástico. Ele é. Um amigo querido. E um abraço a toda a equipe de pastores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Gente, obrigado pela sua companhia até o finalzinho do programa de hoje. Antes de ir embora, deixa seu like aqui no vídeo, tá bom? Ah, e mande o vídeo de hoje para os seus amigos, para os seus familiares, para sua vizinha, para sua chefe, não sei. Aproveite esse recurso para compartilhar o Trocando Ideias, tá bom? Um abraço para você. Um grande abraço para todos.